um estado forte na agricultura e cada vez mais industrializado. A quinta economia do Brasil, com PIB acima da média nacional. Resultados que nascem do trabalho da nossa gente. É o Paraná Empreendedor, tema deste novo programa aqui na TV Sinal. Hoje, na estreia, vamos falar justamente sobre empreendedorismo. Empreendedor é aquele que arregaça as mangas, vai à luta para concretizar uma ideia, colocar um projeto em prática. E o mais importante, conseguir sucesso. É o caminho para o Paraná e o Brasil crescerem mais? Nossos convidados são Leandro Krug Batista, consultor do Sebrae Paraná, Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, e Leonardo Frade, gerente regional da Endeavor Paraná. O Brasil é um país empreendedor? Certamente que sim. Hoje nós temos 99% de empreendedores com micro e pequenos empresários e mais de 6 milhões de empresas no Brasil inteiro. Então hoje nós realmente estamos cada vez mais com essa pungência do empreendedorismo, tanto formal quanto informal, e eu imagino que não apenas com quantidade, mas muita qualidade melhorando hoje no empreendedor brasileiro, comparado com os anos anteriores. E aqui do Paraná? O paranaense também é empreendedor? Sim, tem uma informação interessante. A Endeavor recentemente fez um relatório junto ao IBGE com informações sobre os principais empreendedores com perfil de alto impacto, que é o empreendedorismo que a Endeavor fomenta no Brasil. E a gente percebeu que o Paraná é o estado fora da região sudeste que tem mais empresas gazela, que é aquela empresa que cresce pelo menos 20% em número de funcionários a cada ano. Então, realmente é um estado que tem crescido muito, as empresas se destacam por ter esse crescimento relevante e com certeza, o empreendedorismo no Paraná é muito forte. Você falou em empreendedorismo de alto impacto. O que é esse alto impacto? A Endeavor entende como empreendedorismo de alto impacto aquele empreendedor que tem um perfil de sonhar grande, ele tem aquela vontade de crescer bastante, chegar a patamares cada vez maiores, ele tem brilho nos olhos, então aquela paixão pelo que faz, então ele acredita no que faz e faz com muita vontade para executar aquilo que se propõe. E falando em execução, ele tem um perfil de botar para fazer. Ele não fica só na iniciativa, ele vai na acabativa, tem capacidade de execução muito boa. E, logicamente, ele segue a inovação dentro do seu DNA, ele quer fazer diferente, quer crescer, e para crescer tem que ter inovação. E um outro ponto que a gente nem precisaria de falar, mas que é importante falar ainda, é a questão da ética. Esse empreendedor, para ter um alto impacto, ele tem que ter ética no seu negócio, tem que seguir as regras do jogo e não procurar atalhos para poder alcançar seus objetivos. Antes da gente seguir, o que é a Endeavor? Você é representante daqui no Paraná. O que é a Endeavor? A Endeavor é uma organização sem fins lucrativos que foi criada nos Estados Unidos com o intuito de ajudar os países em desenvolvimento a se desenvolver, se transformar através do empreendedorismo. Estudantes de Harvard e Yale que tiveram contato com os países em desenvolvimento na América Latina perceberam que a cultura empreendedora nesses países era muito incipiente, ela era bem aquém do que acontecia nos Estados Unidos, que é um país que respira a cultura empreendedora desde os seus primórdios. Então, para poder trabalhar isso, eles pensaram na forma de criar uma organização que pudesse dar o exemplo de como se empreender com sucesso. Então, o trabalho da Endeavor é na formação de exemplos. A gente procura empreendedores com um perfil em específico, são empresas que faturam em torno de 2 milhões a 50 milhões de reais ao ano, já caminham com as próprias pernas e conseguem ter capacidade de crescer ainda muito mais do que isso, dobrar, triplicar ou quadruplicar esse tamanho nos próximos 2, 3 anos. Então, uma vez que a gente identifica esse empreendedor com esse potencial, com essa capacidade de inovação, a gente trabalha esse potencial de crescimento dele para que ele realize esse potencial de uma maneira bem rápida e se torne uma referência. A gente faz isso através de várias ferramentas. Uma principal é através do aconselhamento por uma rede de voluntários muito forte, formada pelos principais líderes empresariais do Brasil, nomes aí como o Fábio Barbosa do Banco Santander, Emílio Odebrecht, Pedro Passos da Natura, aqui no Paraná especificamente, o Miguel Kriegs do Boticário, o Volney Bettiol da Bematec, o Wilson Delara da LL, grandes pessoas que já vivenciaram várias experiências e vão poder aconselhar esse empreendedor da melhor maneira. E uma vez que a gente forma esse exemplo, a gente vai disseminar esse caso na sociedade para poder inspirar outras pessoas a se espelhar nesses exemplos e empreender com esse perfil de alto impacto. Então a gente tem vários casos, desde empreendedores que saíram de uma comunidade de baixa renda e conseguiram criar uma oportunidade de negócio que hoje é muito grande, emprega mais de 1.000 pessoas, que é o caso da empresa Beleza Natural, que é uma empreendedora Endeavor, a Zica, não sei se vocês já ouviram falar desse caso, mas é uma empreendedora que era doméstica, tinha um problema sério na vida dela, que era o cabelo dela. Ela tinha um cabelo bem duro e ela não conseguia mexer o cabelo. E o sonho dela era realmente poder mexer o cabelo. E ela procurava todas as maneiras de resolver esse problema.
E para resolver esse problema, ela tentava fórmulas mirabolantes, pegava farinha, misturava com ovo, produtos químicos, passava no cabelo dela, da família dela, dos amigos, todo mundo ficava careca, não resolvia nada. Todo mundo ali. E até que ela encontrou uma fórmula que deu certo. E aí ela fez o cabelo dela ficar do jeito que ela queria, que ela não queria o cabelo liso, ela queria o cabelo solto, né, mas ondulado também. E saía na rua, a vizinhança começava a notar o cabelo dela mais bonito, perguntava: Zica, o que aconteceu com o seu cabelo? Por que ele está mais bonito? Onde você foi? E ela percebeu que o problema dela não era só dela, era de muitas outras pessoas ao redor dela. E isso gerou também um clique na cabeça dela. Eu tenho uma oportunidade de negócio, vou investir nisso. Convidou o marido, que tinha acabado de aposentar, tinha comprado um Fusquinha para trabalhar como taxista, a vender o Fusca e investir no negócio. Então vendeu o Fusca, comprou um lavatório, uma mesa, colocou no fundo de quintal, foi tratando da vizinhança, a demanda foi crescendo tanto que ela teve que convidar o cunhado e a irmã a trabalhar junto com ela. Os dois trabalhavam numa rede de fast food, conheceram a linha de produção dessa rede de fast food, onde cada um se especializava numa coisa, e resolveram aplicar essa linha de produção no salão para poder dar vazão à demanda. E aí resolveram dois problemas ao mesmo tempo: a questão da demanda, que era muito grande, precisava de dar uma vazão, e a questão do cabeleireiro, que era o superstar do salão. É que tem muito isso, a mulher, quando ela gosta de um cabeleireiro, ela acaba mudando de salão se o cabeleireiro sair. Então hoje, para resumir a história, a Zica, que começou aí dentro de uma comunidade carente no Rio de Janeiro, no ano passado estava empregando mais de 1.000 pessoas, com uma rede de salões aí de 11 unidades no Brasil, atendendo mais de 40 mil pessoas por mês, e faturou em 2010 mais de 100 milhões de reais. Então imagina a referência dessa pessoa para uma pessoa de baixa renda, que vai conhecer o caso da Zica e vai pensar a primeira coisa: se ela conseguiu, porque eu não posso tentar e conseguir também. Certo. Então nosso trabalho é nessa formação de exemplo. Leandro, e de que forma o Sebrae atua aí para estimular exemplos como esse? Bem, a gente trabalha de uma maneira muito complexa se a gente pensar em todos os projetos que nós já trabalhamos. Só aqui no estado do Paraná nós elencamos 7 setores estratégicos. Eu particularmente coordeno a área de varejo aqui na cidade de Curitiba, do projeto Varejo Mais. E exemplos como o citado pelo Leonardo, a gente consegue presenciar lá aos montes. Muitos que deram certo, lógico que às vezes não com números tão expressivos como o que o Leonardo comentou, mas que hoje conseguem sustentar sua família, conseguem empregar. Né? Para você ter uma ideia, a micro e pequena empresa no Brasil ela é responsável por 40% praticamente aí da massa salarial, né? 25% do PIB no Brasil. Então, esse de pouquinho em pouquinho gera um volume bastante grande. Então, nós trabalhamos através de programas como, por exemplo, Negócio a Negócio, que visitou milhares de empresas no estado do Paraná no ano passado. Nós trabalhamos com missões, né? Nós levamos os nossos empresários para conhecer referências como as dos Estados Unidos, né? Você vê, a Endeavor veio de lá. Então, esse ano nós teremos até uma missão para Nova York, onde nós pretendemos levar, em parceria junto com a Federação do Comércio, mais de 20 empresários aqui da cidade de Curitiba para conhecer as referências do varejo em Nova York. Eu mesmo vou conduzir uma missão para São Paulo, onde nós levamos empresários para conhecer as referências. Assim como a Endeavor se preocupa com referências, nós também nos preocupamos em levar pessoas que têm cases de sucesso para ensinar o nosso empresário. E, enfim, a parte de formalização, o Sebrae também atua de maneira bastante expressiva. Só no ano passado, mais de 50 mil negócios foram formalizados aqui no estado do Paraná, e grande parte desses negócios contaram com o apoio da Rede Fácil, que é uma rede que fica dentro do Sebrae, mas que tem parceria junto com a Receita Federal, Junta Comercial, Corpo de Bombeiros e a Prefeitura daqui da cidade de Curitiba, por exemplo, que faz com que o tempo de abertura de uma micro e pequena empresa caia bastante. Né? E a gente sabe que isso é importante, né, para se formalizar o mais rápido possível e para que essas empresas tenham dignidade e possam entrar na porta da frente a oferecer o seu produto ou o seu serviço, porque elas estão legalizadas e formalizadas. Né? E um grande evento que nós fizemos aqui neste ano foi a Feira do Empreendedor, que ocorreu de 17 a 20 de março, onde nós tivemos uma altíssima avaliação, né, médias. Foi uma feira muito bem avaliada. Contamos com o Max Guerin, contamos com um dos sócios do Peixe Urbano, que é um jovem empreendedor que certamente daqui a pouco, não sei se já deu ou vai dar uma palestra na Endeavor, porque também trouxe experiências dos Estados Unidos e agora está conseguindo ter aí 450 funcionários, está em mais de 30 cidades. Enfim,
nós estamos em várias frentes aí, e uma delas muito importante também é criar um ambiente de empreendedorismo, porque a formação do empreendedor, graças à iniciativa de entidades como a Endeavor e outras entidades, já está podendo cada vez ser mais suportada. Agora, um ponto importante é a criação do ambiente, ou seja, diminuição de impostos, a parte da lei geral. Nós temos defendido muito isso com as prefeituras em relação à lei geral. Enfim, é uma série de iniciativas, né, série de frentes que o SEBRAE atua realmente para aumentar a competitividade e promover o empreendedorismo das micro e pequenas empresas. Quais as características de um bom empreendedor? Bem, eu acho que o Leonardo já citou algumas aí, essa parte do brilho nos olhos realmente é fundamental. E o brilho nos olhos não pode vir de um delírio, né? A gente às vezes conhece histórias muito românticas, mas enquanto muitas pessoas vão lá e dão um case de coisas que deram muito certo, existiu durante muito tempo um alto índice de mortalidade das micro e pequenas empresas no Brasil. Para você ter uma ideia, entre 2000 e 2002, 50% das empresas que abriram fecharam. E muito disso se deve à falta de planejamento. Ou seja, as pessoas até gostariam de entrar no negócio, mas elas não analisaram bem o mercado, elas não sabiam se elas possuíam intimidade com aquela oportunidade, se elas realmente tinham o entusiasmo necessário para aquilo, porque ontem mesmo eu estava comentando uma palestra a universitários aqui na cidade, que oportunidades existem inúmeras, mas há uma necessidade de sacrifício pessoal. O dono de uma padaria tem que trabalhar no domingo, porque todo mundo vai querer comer pão de domingo a domingo. O dono de algumas lojas vai ter que trabalhar até 10 horas da noite. Enfim, alguns estabelecimentos terão para fazer a diferença, funcionar 24 horas por dia. Você tem que saber liderar pessoas, porque ao cliente, desde o varredor, desde o caixa que está atendendo o estabelecimento, até o gerente, todos representam a imagem da empresa. Então você tem que ser capaz de transmitir esse comprometimento de imagem a todas essas pessoas que estão envolvidas com você. Né? Então, até pegando uma das frases que o Leonardo falou, transmitir esse DNA, né? Essa maneira de fazer negócio que o empreendedor começa, precisa ser replicado aí nas demais frentes, né, nos demais colaboradores da empresa. Então, essas são algumas das características muito importantes. E o SEBRAE auxilia muito nessa parte de planejamento, principalmente no início, com um programa próprio, que é um programa que ajuda ele, primeiro, a conhecer suas características empreendedoras, verificar quais que ele deve desenvolver, conhecer um pouco mais a respeito do negócio e depois formalizar um plano para verificar se o negócio que ele está vendo como uma oportunidade é viável economicamente. A gente vai conversar mais sobre esse assunto no próximo bloco. Paraná Empreendedor faz agora um rápido intervalo, voltamos em instantes. Uma pesquisa apontou que o Brasil é o país com a maior taxa de empreendedorismo entre as grandes economias do mundo. Mais de 21 milhões de brasileiros têm empreendimentos em estágio inicial, que são os primeiros 3 anos e meio de atividades. É o período mais difícil de consolidação. Como enfrentar essa fase inicial e garantir o sucesso do negócio? A gente estava falando no finalzinho do primeiro bloco. Quais são outras dicas aí para que esses negócios não fechem logo no começo? Eu acredito que o SEBRAE é a organização com mais notoriedade para falar sobre esse começo, que é a referência nesse assunto, né, do microempreendedor que está começando, de quem está iniciando um projeto. Essa fase inicial é a mais difícil mesmo. É bem difícil. Mas, assim, eu acredito que a questão de você acreditar no que você está fazendo, ter o brilho nos olhos que eu comentei, e esse sonho grande é a peça-chave para começar qualquer coisa na sua vida, independente seja um empreendimento ou não. Mas, uma vez que você tem isso, você consegue passar isso para as pessoas acreditam com você e sonham junto. E aí isso facilita bastante o começo. Nós citamos lá no SEBRAE como uma das características, cientificamente fala locus de controle interno, né? Mas trocando isso para uma linguagem mais simples, é que essa pessoa realmente tenha consciência de que ela é totalmente responsável pelo sucesso do negócio dela. Nós tínhamos um comportamento muito reativo por parte dos empreendedores aqui no Brasil, onde eles falam, olha, realmente a minha empresa não está dando certo porque o problema é o governo, o problema é a carga tributária. O problema é sempre de outro. O problema é o meu empregado, que foi ele mesmo que selecionou. Né? Quando senão o absurdo o problema é o cliente. Né? Mas nós sabemos de todas essas dificuldades e todos nós defendemos que tenhamos cargas tributárias menores, uma desburocratização de algumas operações para que os trâmites financeiros e comerciais sejam facilitados.
Mas, independente disso, existem muitas oportunidades. Nós no Sebrae fizemos uma pesquisa agora para ser apresentada na Feira do Empreendedor, que eu tive a oportunidade de palestrar, e nós mostramos que aqui na cidade de Curitiba, só nos últimos 3 anos, aumentou em 70% o número, por exemplo, de salões de beleza formalizados. Então, se nós imaginarmos que a população não cresceu mais de 4% nesse mesmo período, houve uma desconcentração dessa operacionalização de salões de beleza, onde cabeleireiros, pessoas que estavam como empregados, conseguiram fazer uma oferta de valor melhor, né, às vezes tratando com mais qualidade, atendendo uma necessidade específica, como foi o caso da Zika, e achando o seu espaço no mercado e se sustentando com o número de clientes possível, porque para você conseguir montar um salão de beleza, não existem pessoas esperando ele ser montado, você certamente tirou o cliente de algum estabelecimento. Ou seja, você forneceu algum tipo de valor adicional, algum tipo de proposta, um conjunto de benefícios que fez essas pessoas mudarem de decisão. E, de acordo com as nossas projeções, existem ainda centenas de negócios que vão abrir até 2015, principalmente por causa da Copa do Mundo. Há oportunidades de mercados, existem bairros, de acordo com a nossa pesquisa, que podem ser melhores atendidos aqui na cidade de Curitiba, como, por exemplo, o Boqueirão, que mostra uma grande população, mas que também percebe que existem estabelecimentos que têm carência naquela região, que poderiam ser montados lá. Então, esse estágio inicial, ele é muito importante que o empresário busque muita informação também, né? Que ele se aprofunde, que ele pergunte para as pessoas, que ele faça pesquisas. O que nós percebemos no comportamento de muitos, quando a gente começa a passar para eles esses desafios pré-abertura da empresa, é que há uma ansiedade em se começar um negócio muito grande e que essa ansiedade tem que ser equilibrada. É lógico que às vezes você tem que assumir o risco e talvez não vai ter todos os indicadores na mão e tem que botar para fazer, como o próprio programa da Endeavor cita lá. Mas, em alguns momentos, essa ansiedade ela não consegue dar etapas suficientes para que a pessoa consiga se planejar, para que a pessoa busque informações consistentes a ponto dela falar assim, responder principalmente 2 perguntas. Por que eu estou abrindo esse negócio e por que as pessoas vão comprar comigo e não com o meu concorrente? Por que elas vão começar a fazer negócio comigo? Né? Essas eu acho que são 2 perguntas que devem ser muito bem respondidas na fase inicial do negócio. Essa cultura de empreendedorismo, ela é estimulada nas faculdades, né? Infelizmente ainda não tanto quanto deveria. A gente percebe um déficit muito grande na questão da educação empreendedora no Brasil. E as universidades têm um papel chave nisso, né? Porque é o momento que o jovem, que o estudante, ele pensa na opção de carreira dele. Então, identificar formas de trabalhar essa questão da educação empreendedora dentro das universidades é um papel muito importante. E a Endeavor tem feito um trabalho interessante com isso, trazendo uma metodologia de ensino que já é consolidada nos Estados Unidos pela Fundação Kaufman, que é a referência em empreendedorismo no mundo. Já foi aplicada há mais de 10 anos nos Estados Unidos, treinou mais de 350 pessoas, 1.000 pessoas, desculpe. E que a gente tropicalizou essa metodologia com a ajuda dos principais professores na área de empreendedorismo do Brasil, né, de instituições que são referência, para não só traduzir a metodologia, mas também possibilitar a aplicação de casos práticos de empreendedores brasileiros nessa metodologia. Então, a ideia da Endeavor com essa metodologia é trabalhar um problema que o próprio GEM, né, o Global Entrepreneurship Monitor, em 2010, mostrou que apenas 9% da população adulta do Brasil teve acesso à educação empreendedora. E só 3% dos estudantes universitários tiveram acesso a ensino de como criar seu próprio negócio durante a universidade. Então, mesmo assim, o Brasil tem a maior taxa de empreendedorismo. E como que se explica isso? Isso é interessante, né? Acredito que é uma característica do brasileiro ter essa questão do jogo de cintura, né? Que é uma coisa do empreendedor, né? De saber se adaptar de acordo com a realidade, né? E o brasileiro também, ele tem uma questão de vendedor, né? De gostar de conversar, de ser muito ativo, né? Criatividade também criatividade, conta. Isso, então, acaba que traz uma veia empreendedora às pessoas, mesmo sem a educação empreendedora. Eu acho que uma das coisas que o Leonardo comentou, quando se fala de educação empreendedora, é que por mais que nós tenhamos números expressivos de empreendedores e sejamos uma nação empreendedora, nós precisamos realmente ter empreendedores capacitados, empreendedores competentes, para que cada vez o índice de mortalidade das empresas diminua como vem diminuindo. Hoje aqui no Paraná, em 2007, a gente alcançou
o índice de 75% de sobrevivência após 2 anos, que é um índice que já tem melhorado bastante. Agora, quanto realmente à educação universitária, nós também compartilhamos da mesma opinião da Endeavor, de que realmente precisa ser melhorado muito. Eu mesmo tenho contato com vários futuros empreendedores, né, pessoas que estão tentando montar seu negócio, e muitos deles vêm de universidades onde você tem cursos que passam uma grande carga técnica, como, por exemplo, tá, um curso de fisioterapia, de nutrição, um curso de odontologia, entre outros cursos que ensinam uma profissão e que contribuem tanto para o nosso país, mas que às vezes tem uma deficiência no sentido de mostrar para esse profissional futuro como é que ele pode montar um negócio. E eu mesmo, quando eu fui fazer o curso de administração há 13 anos atrás, eu me lembro que o diretor do curso falava assim: olha, os melhores alunos serão empregados nas melhores empresas. Ou seja, o sonho, né, que era vendido, que era prometido às pessoas que estavam entrando na faculdade, é que elas iam arranjar um bom emprego. Uhum. E naquela época era uma das minhas considerações: poxa, mas será que os melhores alunos não são capazes de montar sua própria empresa e eles serem os que estão empregando, né? Agora, essa mentalidade eu acho que está mudando bastante. O Sebrae possui um trabalho profundo com os universitários aqui no Brasil inteiro. Nós oferecemos o Desafio Sebrae, que é considerado hoje o maior jogo virtual de simulação de empresas do mundo. Nós conseguimos trabalhar com ele no ano passado com mais de 100 mil pessoas no Brasil inteiro. E o Paraná se destaca na atuação desse jogo, onde mais de 20 mil estudantes universitários participaram desse jogo no ano passado. Nós temos um destaque tão grande que nós conseguimos superar números como os do estado de São Paulo no número de participantes, o que nos orgulha muito pelo empenho dos universitários aqui no Paraná. Mas certamente há muito ainda o que fazer, há muito ainda o que contribuir. Então, iniciativas como a da Endeavor, de outras instituições que possam auxiliar o Sebrae a promover esse empreendedorismo universitário, nos deixam muito contentes, porque a gente acredita que universitários bem preparados e com uma visão empreendedora terão oportunidade de fazer negócios que vão ser muito mais consolidados, que vão empregar ainda muita gente. A Endeavor, ela tem uma seleção de participantes? Como é que é? Como que ela funciona? Sim, o modelo de operação da Endeavor, né, a principal forma de atuação é justamente buscando esses empreendedores para poder formar os exemplos. Então a gente tem um perfil de busca em especial. São empresas que já caminham com as próprias pernas, estão faturando entre 2 milhões e 50 milhões de reais ao ano, mas que têm capacidade de crescer muito mais do que isso, né, de chegar a 50, 100 milhões nos próximos 5, 10 anos. Justamente porque tem muita inovação, né, ou no modelo de negócio, ou no produto, ou no serviço que oferece, e tem uma capacidade de escalabilidade, né, de ampliar esse negócio muito rapidamente. Então, uma vez que a gente identifica esse empreendedor com esse perfil, a gente vai convidar esse empreendedor para poder fazer parte do nosso processo seletivo, que é um processo seletivo que ele não acontece especificamente em determinado período do ano, mas durante o ano todo, durante todo o momento, porque a gente quer formar cada vez mais exemplos, né? E é um processo bem criterioso, ele leva em torno aí de 8 meses a 1 ano, onde tem várias etapas, né? Desde a entrevista inicial com a equipe da Endeavor, relacionamento com os voluntários. Então a ideia é levar esse empreendedor para poder conversar com especialistas e empreendedores do setor de atuação dele, né? Pessoas que já têm essa experiência para poder avaliar melhor o negócio. E depois ele participa de outras fases, um painel nacional, onde acontece com o Conselho da Endeavor, né? Que é formado pelos principais líderes empresariais do Brasil também, que vão avaliar o empreendedor. E uma vez que ele recebe essa chancela nacional, ele vai participar de um processo internacional que acontece em diversos lugares no mundo. Agora, em maio, vai acontecer uma etapa internacional em Londres, no dia 17, 18 e 19 de maio. E a gente está levando o primeiro empreendedor Endeavor, o primeiro potencial empreendedor Endeavor, depois que a Endeavor se instalou no Paraná, para poder participar desse painel. Com grande chance de ser aprovado. Então, em breve a gente vai ter notícias aí do potencial primeiro empreendedor depois do escritório. A gente já tem um empreendedor no Paraná, que é o Roberto Alcântara e a Sônia Alcântara da Ângelos, lá de Londrina, que são super inovadores, trabalham com a questão da odontologia, né, tecnologia voltada para odontologia. E a ideia é justamente pegar esses exemplos, depois que são selecionados, e disseminar o caso deles na sociedade. Então a gente potencializa esses exemplos que foram selecionados com vários serviços. A gente tem parceria com empresas de auditoria e consultoria, que oferecem serviços que normalmente são só acessíveis por grandes empresas, porque o custo é muito alto. A gente consegue ter um subsídio forte para poder possibilitar acesso a esses serviços.
parceria com as principais escolas de MBA dos Estados Unidos, então Harvard, Stanford, MIT. A gente consegue trazer os estudantes dessas universidades para poder desenvolver projetos nas empresas dos empreendedores Endeavor. Então a ideia justamente é fortalecer esse empreendedor para que ele vire um exemplo e a gente possa disseminar esse caso através de várias formas. Então, a Semana Global do Empreendedorismo é um movimento que a Endeavor do Brasil trouxe para o Brasil há 3 anos atrás. A gente articula com vários parceiros, o Sebrae inclusive é um dos nossos parceiros há vários anos já nessa iniciativa. A metodologia de ensino Bota para Fazer, que a gente está aplicando em várias universidades, inclusive no Paraná já temos algumas universidades que já fecharam o contrato para poder iniciar a aplicação dessa metodologia, como a Unidos, da Federação das Indústrias, e a PUC do Paraná. Já estamos em negociação avançada com outras grandes universidades do estado. No Brasil como um todo, a gente tem várias universidades participando com essa metodologia, como o INSPER, IBMEC, Fundação Getúlio Vargas. Então a ideia é justamente disseminar isso em todas as universidades, para que um dia todo o estudante universitário ele possa ter acesso ao ensino empreendedor durante o seu curso, independente do curso que seja medicina, jornalismo ou administração. Então a ideia é justamente que todos os potenciais empreendedores em diversas áreas conheçam o empreendedorismo. Leandro, e para a pessoa que está pensando em abrir um negócio, em buscar novas oportunidades, que dicas aí você daria para ela? Qual que seria o primeiro passo aí para ela? Bem, eu acho que o primeiro passo é começar a fazer uma pesquisa, porque da ideia à oportunidade existe uma ponte aí, né? Eu diria que uma oportunidade ela tem o seguinte tripé. Primeiro, identificar uma demanda real de mercado, ou uma demanda que já exista, né, uma demanda latente, ou uma demanda que pode ser criada. Às vezes, um negócio que me surpreendeu aqui, por exemplo, é uma rede alemã de distribuição de comida, que existe aqui em Curitiba agora, que está entregando comida congelada a domicílio. Eles identificaram uma oportunidade porque existia uma demanda de pessoas que estavam dispostas a comprar comida que fosse entregue na porta de casa, né? Então, essa e entre outras demandas que estão ali quase que escondidas, né, que devem ser pesquisadas e que vale aí esse empreendedor fazer pesquisas na internet, estar logado em redes sociais para saber o que as pessoas estão conversando, ler jornais. Nós no Sebrae temos um espaço de pesquisa específico onde a gente tem uma vasta compilação de materiais à disposição, a própria pesquisa daqui da cidade. Podem procurar o Sebrae para buscar esse auxílio? Podem, tanto nas sedes do Sebrae em todo o estado do Paraná, quanto agendar um atendimento conosco lá pelo 0800 570 0800, onde a gente pode dar essa orientação. A segunda coisa é ele verificar que tipo de proposta de valor que ele pode dar a essas pessoas, ou seja, que benefícios a mais ele pode dar a esse grupo de clientes que ele quer atender, e ele tem que recortar esse grupo, ele não pode querer atender todo mundo, ele tem que atender um segmento. E por fim, ele tem que verificar se ele possui as características necessárias para atuar naquele negócio. Eu sempre comento que não adianta você querer montar uma padaria se você tem preguiça de acordar cedo, ou montar um pet shop se você não gosta de cachorro. Então, a oportunidade ela é um tripé entre a demanda do mercado, uma boa proposta de valor e uma identificação do empreendedor com o negócio. Tá certo, o programa fica por aqui. Nós agradecemos aos nossos convidados Leandro Krug Batista, consultor do Sebrae Paraná, e Leonardo Frade, gerente regional da Endeavor Paraná. Obrigado pela participação. Paraná Empreendedor volta na próxima semana. Até lá.